Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui mais uma vez. E nesse vídeo nós iremos começar os conceitos iniciais da parte de calorimetria. Tudo bem? Vocês vão ver que é um assunto simples, porém tem que prestar bem atenção para não perder nenhuma parte do raciocínio, não é isso? Então, vamos que vamos. Vamos ver minha tela, né, para vocês entenderem que é bem simples. Então, calorimetria, conceitos iniciais, o que é que nós temos? Nós temos que a calorimetria, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar a quantidade de calor, ou seja, e lembrando, né, que o calor é uma forma de energia, né? Ou seja, ela vai estudar a quantidade de energia, né, que vai estar envolvida nos processos de trocas de calor, né? Que ela vai ficar indo de um corpo para o outro, né? Quando dois ou mais corpos são postos em contato térmico, beleza? Professor, como assim? Não entendi. O que é que eu te digo? Tem calma, que a gente vai entender melhor. Vamos ver rapidinho. Então, relembrando, nós já vimos lá em aulas anteriores que o calor é uma forma de energia térmica em trânsito. O que é isso, professor? Ela está lá paradinha no sinal esperando o sinal abrir? Óbvio que não, né? Em trânsito quer dizer que ela vai estar em movimento. Como assim, ó? Vamos desenhar aqui que fica melhor. Deixa eu colocar aqui laranja, para dizer que o corpo está quente e numa temperatura mais alta, né? Cadê o bichinho? Pronto. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Finjam que isso aqui é... E vamos colocar aqui um mais frio, né? Colocar um azul. E eu vou colocar aqui, ó, uma altura menor, para vocês perceberem que ele está numa temperatura menor. Então, ó, o que é que vai acontecer? Ela vai ocorrer, ó, devido à diferença de temperaturas dos corpos. Tem que haver uma diferença de temperaturas. Se você olhar, ó, esse aqui está mais quente. Vamos chamar aqui, ó, θ1 está mais quente. E aqui, ó, esse corpo 2 está numa temperatura 2 que está mais frio, está menor, certo? Por isso que eu coloquei aqui essa altura maior e essa alturazinha aqui menor, beleza? Então, esse aqui está mais frio. Então, ó, dos corpos postos em contato térmico. Não precisa estar coladinho, não. Ele está perto um do outro e tudo mais, certo? A gente pode analisar que ele está em contato térmico. Está num meio adiabático, que não permite trocas com o meio externo, certo? Então, basicamente isso. E o calor ele vai fluir de uma forma espontânea, do mais quente para o mais frio. Mas vamos ver isso com mais calma. Então, ó, o calor ele vai fluir espontaneamente do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Como assim? Assim, ó. Tem aqui o corpo mais quente. Deixa eu botar aqui M. Vamos botar um mais, né? Mais quente, que de quente. E aqui, ó, mais frio, certo? Então, ó, o calor ele vai passar do mais quente para cá, para o mais frio. Muito simples a lógica, beleza? Então, ó, o que é que nós temos? Se a temperatura de A tiver maior do que a de B, isso quer dizer, ó, que A está mais quente do que B, certo? Isso significa, ó, que o calor vai fluir de A para B. Vai chegar um ponto que as duas temperaturas vão se igualar, certo? É como, ó, vamos voltar para o nosso desenho original. Olha aqui a diferença de temperatura. Estava aqui, ó. É como se os dois ficassem no mesmo nível depois, certo? No equilíbrio térmico. Quando acontece o equilíbrio térmico, ó, os dois ficaram no mesmo nível, ou seja, estão com a mesma temperatura. O que é que vai acontecer? Não vai ter mais transmissão, a passagem de calor, beleza? Por quê? Porque
o calor ele precisa que os corpos estejam a diferentes temperaturas, beleza? Um tem que estar mais frio do que o outro, tranquilo? Esse é o raciocínio. Aqui, ó, quando eles ficaram iguais, houve o equilíbrio térmico, que nós já estudamos lá atrás, né? Já tivemos aulas para entendermos isso, ó. Então, quando as duas temperaturas se igualam, o calor para, ó. Então, vamos ver aqui a legenda da figura 1, né? Que foi tirada do livro Os Fundamentos da Física, do professor Ramalho. A passagem de calor do corpo A para o corpo B até as temperaturas se igualarem. Quando elas se igualarem, o que é que vai acontecer? Não vai haver mais essa transmissão de calor, beleza? Por quê? Porque um não vai estar mais quente que o outro, beleza? Prestem atenção nisso, é muito importante. Então, ó, aqui eu já coloquei. As duas temperaturas uma estava maior do que a outra, depois elas se igualaram. Essa figura, por sinal, nós já vimos, né? Lá no início do curso. Então, ó, nós temos aqui que nós estamos analisando em um sistema isolado, né? Com paredes adiabáticas. Paredes adiabáticas, elas não permitem troca de calor com o meio externo, beleza? É como se nós estivéssemos isolando todo o sistema e analisando só o que está acontecendo com ele, ó. Aqui, ó, o sistema é isolado, beleza? Fácil demais, não é isso? Então, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, o que é que vai acontecer? As temperaturas se igualaram, né? Está havendo o equilíbrio das temperaturas. O que é que vai acontecer com o calor? Não vai haver mais calor, essa transmissão de calor. Tranquilo? Muito fácil. Então, observação, também já vimos. Quando as paredes forem diatérmicas, elas vão permitir a troca de calor com o meio externo. Tranquilo? Muito fácil, né? Na prática, os sistemas sempre permitem essa troca, né? Mesmo que um pouquinho, sempre vão haver perdas. Não há um sistema perfeito, não. Certo? Mas, a termos de estudo, a gente estuda na maioria das vezes com as paredes adiabáticas. Então, aqui, ó, alguns exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, o aço em fusão, né? Fusão é porque ele está no estado líquido, né? Ele está a uma temperatura maior que a do ambiente que está ao seu redor. O que é que vai acontecer? O calor vai se propagar dessa superfície do aço, que está bem quente, para o ambiente. Vai aquecer o ambiente, certo? Na minha dissertação de mestrado, a gente estudou como o calor se propaga em paredes de alvenaria estrutural. Para a gente analisar. Isso é muito importante, pessoal. Imagine, por exemplo, uma fábrica, alguma indústria, algum item que está guardando, por exemplo, um banco que está guardando dinheiro. Imagine um prédio alto. Vamos supor, eu vou dar um exemplo bem prático aqui do que acontece nos prédios altos. Nos prédios altos, hoje em dia, é muito comum a gente... Tem até um prédio que eu calculei recentemente que a gente vai fazer isso já. O que é importante, principalmente na região da escada, certo? É importante que a gente utilize tijolos protegidos, certo? Tijolos melhores, com uma capacidade melhor de, digamos assim, proteger quanto a isso, quanto ao calor. Por quê? Imagine uma situação de incêndio. O que é que vai acontecer? O calor ele não pode ficar se propagando muito, porque senão nós seres humanos nós iremos morrer, né? O que mata às vezes não é nem o calor, é a fumaça, sabiam? Aquela fumaça ela é cheia de materiais tóxicos, então acaba pelo fato de a gente inalar a gente acaba morrendo. Então o que é muito comum, está sendo muito comum mesmo nesses prédios principalmente em regiões de escada, que são pontos de fuga, nós colocarmos tijolos diferentes, um pouco diferentes, né? Mais grossos, e algo que protege muito, tem pesquisas e tudo mais, é você preencher aqueles vazios do tijolo com areia. Pesa um pouco mais,
Só que em situações em que há risco de acontecer incêndios e tudo mais, é uma situação muito interessante. Imagine, por exemplo, o caso de uma fábrica. Já pensaram na possibilidade de acontecer, dar um curto-circuito num gerador, em alguma coisa do tipo, e acontecer um incêndio? Pronto. Então, essas paredes que a gente tem, as portas corta-fogo, tem essas paredes que vão proteger e vão isolar o ambiente, elas servem justamente para isso, para evitar essa propagação do calor para o meio externo. Para vocês terem uma ideia, na minha dissertação de mestrado, nós pegamos esses tijolos, né, para ensaiar, foi colocada areia e tudo mais. A gente colocou um forno, estava a mais de 1000 graus Celsius, né? É um forno especial e tudo mais, bem diferente, bem gigante. E do outro lado estava eu, medindo as coisas e tudo mais e vendo. Porque ele não pode falhar, certo, pessoal? E a gente tem que testar também para o caso de um bombeiro, né? Já imaginou algo bem quente pegando fogo e você vir com o bombeiro chegar lá com aquela mangueira e soltar o jato d'água? Então, se vocês derem uma pesquisada disso na internet, vocês vão ver que como o barro do tijolo, né, tá mais quente, tá mais cozido, fica muito mais fácil da água, quando entrar em contato, ela desmanchar o tijolo todinho. Então é sempre bom ter cuidado com isso, beleza? Tranquilo? Então, é sempre bom. Eu vou sempre trazendo casos práticos assim, para vocês entenderem melhor. Outro caso em que a gente aplica isso, ó, é justamente esse aqui, ó, banho-maria, né? As confeiteiras, né? O pessoal aí de casa usa muito. Como assim, ó? Como é que acontece? Tem água quente, certo? Vou colocar aqui, ó, água quente, tá aqui, né? Na panela. O que é que vai lá, a sua tia, né? Geralmente, sei lá, você pode pode tá fazendo, né? Pega uma barra de chocolate, né? Quebra em pedaços menores, coloca na panela, ó, e coloca nessa água quente. Sem que eles tenham um contato direto, ó, mas está havendo um contato térmico. Isso aqui, ó, contato térmico. O que é que vai acontecer? O chocolate está numa temperatura, digamos assim, ambiente, normal, está na dele. Mas a água está quente. O que é que vai acontecer? O calor vai passar da água aqui, ó, para o chocolate. Beleza? E o chocolate, ó, começa então a se derreter. Isso é uma aplicação prática do nosso dia a dia. Beleza? Outro caso muito comum é, por exemplo, quando as mães estão... que elas estão amamentando, né? Vão preparar a mamadeira. Aí elas pegam, ó, colocam como? Colocam aqui uma água mais gelada e colocam a mamadeira quente. Beleza? Tá com um líquido quente. Finjam que isso é uma mamadeira. Beleza? Aqui o leite tá quente, né? O mingau, sei lá. Tá quente, né? E aqui a água tá mais fria. Então, ó, o calor vai passar daqui do mais quente para o mais frio, até eles se igualarem. Ela não vai chegar a remeter na boca quente, o líquido quente na boca do menino, né? Isso não vai acontecer, ela tem que esfriar de alguma maneira. E um dos jeitos mais usados é isso: pega uma baciazinha, coloca, mergulha, né? Para não ter nenhum problema. Muito fácil. Tranquilo? Deu para entender a lógica? Muito fácil, né, pessoal? Mas qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Então, ó, a unidade de medida de calor no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Se escreve Joule, mas se lê Joule. É o J maiúsculo. Aquele J, o J de Ananda, né, Ananda? A Ananda falou, né? O Jotinha, não sei o que. Ele mesmo. Tranquilo? Então, ó, o Joule é a unidade para fazer essas medidas. Beleza? Por razões históricas, nós temos o uso frequente da caloria. A caloria é em torno de 4,1868 joules. E em algumas provas, em vestibulares, eles vão aproximar isso para 4,2 joules, beleza? Então, para vocês fazerem a conta inversa, vou fazer até aqui na calculadora, 1 dividido por 4,1868. Então, ó, se nós fizermos o inverso, um joule ele vai ser aproximadamente igual a 0,18
23,88 calorias. Beleza? Muito fácil, certo? Tranquilo? É bom vocês anotarem. Então, um múltiplo bastante utilizado na prática, tanto por médicos quanto por nutricionistas, é a quilocaloria, né? Que nós vemos lá nos alimentos. Se você pegar o rótulo lá do alimento, né? Tem lá valor nutricional, quilocalorias, né? Aí baseado não sei o que, para um ser humano que consome 2.000 quilocalorias. Essa quilocaloria é a caloria, entre aspas, que os médicos tanto falam, né? Ela também é chamada de grande caloria. Então, uma quilocaloria são 1.000 calorias. Lembrando, como nós já vimos em aulas anteriores, o casinho significa 1.000. Falou em quilo, falou em casinho, falou em 1.000. Beleza? Então, uma quilocaloria são 1.000 calorias. Beleza? E é isso que nos fornece energia, né? Para o nosso corpo humano funcionar. Beleza? E qual seria, professor, a definição de uma caloria? Como assim? Como assim, professor? Não entendo muito bem. Qual seria o conceito? É muito fácil, galera. Tenham calma. A definição clássica, né, para uma caloria é a seguinte. Uma caloria, vocês vão entender melhor esse conceito um pouco mais para frente quando a gente estiver calculando, certo? Vai ser a quantidade de calor, quantidade de calor, vamos ler passo a passo, né? A quantidade de calor necessária para variar, falou em variação, lembra logo de quem? De delta. Variar, prestem atenção aqui, nessa preposição, de 1 grau Celsius, ou seja, é da temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5. Essa é a definição, beleza? 1 grama de água pura na pressão normal, certo? Então, é o que vai provocar a variação de 1 grau Celsius em uma massa de 1 grama de temperatura, beleza? Esse grau Celsius aqui no ensaio, a água pura vai estar de 14,5 graus Celsius, vai para 15,5 graus Celsius, beleza? A pressão normal, beleza? Isso aqui, vai variar 1 caloria, certo? É para 1 caloria. Muito simples. Mas se ainda não deu para entender, não fiquem com medo não, porque mais para frente, quando nós estivermos fazendo os cálculos, vocês vão, quando reverem essa aula, vocês vão captar a ideia bem fácil, certo? Então, outra unidade que ainda continua sendo bem usada na engenharia, né? Botem na cabeça de vocês também, não só a engenharia civil, não. Tem muitas outras engenharias. Principalmente, essa aqui é na engenharia mecânica, nos ramos de refrigeração de ar-condicionado. É muito utilizada a unidade BTU. Pode ver aí, se você tiver um ar-condicionado em casa ou um split, que tem, por exemplo, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs. Tiveram alguns projetos que eu fiz recentemente que precisaram de ar-condicionados de 18.000 BTUs por causa do espaço, né? 24.000 BTUs por causa da área, certo? Tem que, às vezes, tem que colocar até filtros e tudo mais especiais para pegar partículas menores. Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Então, BTU é a British Thermal Unit, certo? É uma unidade térmica britânica. Ainda é muito comum ser utilizada, certo? Então, um BTU, ele vai, para vocês converterem, ele vai ser igual a 1.055 joules, aproximadamente, e aproximadamente igual a 252 calorias. Professor, preciso decorar isso? Absolutamente não. Ele sempre diz nas questões, certo? Professor, preciso ficar decorando que uma caloria é 4,1868 joules? Também não. É bom você saber que é 4,2 joules, mais ou menos. Mas ficar decorando não faz sentido, beleza? Por quê? Porque nas questões vão vir.
Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo, certo? A gente vai fazer vídeos também resolvendo exercícios para vocês captarem melhor as ideias, beleza? Então é isso. Curtam se gostaram, compartilhem se for possível e vamos fazer o canal crescer, né? Para vocês não custa nada, pessoal, dá aquele like, mas para a gente ajuda muito, certo? Para divulgar o canal, beleza? Então vamos que vamos. Valeu!